E nós vamos abrir este último bloco com a estreia de um novo quadro no App TV, que se chama App Visita. Criamos este quadro para mostrar como funciona o dia a dia de agência, de propaganda, de internet, rádio, TV, jornal, revista, mídia exterior, indoor, produtoras de áudio, vídeo, gráficas, assessorias de comunicação, empresas de eventos, departamento de marketing das empresas, enfim, toda a indústria que movimenta o mercado da comunicação e que contribui para com a geração de empregos, com a economia e com todo o crescimento do setor. A proposta da App é de mostrar o trabalho dos profissionais de diversas áreas e passar de forma didática como funciona e se interagem os departamentos dessas empresas. A estreia é com uma agência de propaganda e o App Visita esteve na 6P Propaganda e Marketing, que aliás está de casa nova. Então vamos conhecer. A 6P começou da ideia de 3 amigos em montar em Ribeirão, tá? Algo que fosse legal trabalhar em termos de comunicação. A gente tinha experiências, os 3 no mercado já de São Paulo, e que fosse assim, trabalhar além da criação, o fato da criação, trabalhar também o marketing e o planejamento das empresas aqui da região. Hoje a 6P está muito recém-instalada em uma nova sede, um ambiente totalmente planejado para que todos os departamentos da agência pudessem conversar e se integrar de uma forma muito saudável. Hoje os departamentos da 6P compreendem criação, planejamento, atendimento, mídia, produção gráfica, RTV, e além de uma área de web, onde a gente acaba de fazer integra também a comunicação online de tudo que a gente faz aqui. Basicamente, depois que o trabalho chega na agência pelo atendimento, ele passa pelo planejamento e aí ele é distribuído para os outros departamentos. Vai para a criação, para a produção gráfica, para a mídia. Nós vamos ver exatamente o que demanda isso exige, entendeu, dos veículos de comunicação, se é uma demanda pontual aqui para Ribeirão, se é uma demanda nacional, enfim. Depois a gente ainda desmembra a campanha para as ações online, quer dizer, envolve a web nisso, vamos envolver rede social nisso ou não, vamos ter um hot site, vamos... Então, enfim, basicamente o trabalho é esse. Depois a gente junta tudo e apresenta para o cliente. Como diretora de criação, eu tenho a função de gerenciar todas as demandas que chegam ao nosso departamento, né? Então, primeiramente, eu tenho uma primeira conversa, isso acontece todo início da semana, uma conversa com os atendimentos, e neste dia a gente faz a distribuição para todas as duplas de criação, né? Então, conforme os trabalhos, a gente identifica quais são as duplas que vão pegar esse trabalho, que vão desenvolver um trabalho, porque na verdade, assim, nós temos redatores e diretores de arte específicos para cada cliente, mas tem alguns trabalhos que a gente percebe que um diretor de arte tem uma especialidade, tem uma facilidade. Então, tem diretores de arte que são melhores num catálogo, outros são melhores num anúncio, e para isso que a gente primeiro filtra toda essa demanda para que a gente distribua da melhor forma possível. Então, na verdade, a agência funciona como uma engrenagem, né? E a criação ela está no meio dessa engrenagem. E nós gostaríamos de mostrar para vocês como funciona, ou mostrar cada departamento para vocês entenderem como que funciona a agência aí no seu dia a dia. Eu sou atendimento aqui na agência, a gente chama de executiva de contas. Nossa função aqui é gerenciar todos os trabalhos, desde a demanda dos clientes, quando eles passam o briefing das campanhas ou das peças, qualquer peça que seja, e a gente gerencia internamente. Toda segunda-feira a gente tem nossa reunião de pitch, que a gente chama, é a reunião de programação de pauta, onde a gente gerencia todos os trabalhos de todos os clientes, com a dupla de criação que vai fazer determinado trabalho. E a gente é obrigado a passar todos os dias um briefing que a gente monta aqui na agência, com detalhamento de toda a campanha, de todas as peças, e passa pela dupla de criação. A gente tem um prazo, que
a gente conversa com a dupla deles entregarem esse trabalho. E quando eles entregam para o atendimento, ou a gente aprova, ou a gente recusa, a gente conversa, faz alterações de acordo com o que o cliente pediu e depois vai até o cliente e apresenta a peça para ele. Quando são campanhas mais extensas, a gente envolve o planejamento, envolve o departamento de web para fazer uma campanha em conjunto e apresentar toda a ação ideal que ele deve fazer para aquele lançamento de produto ou para aquela campanha institucional da marca mesmo. Então, quando o atendimento passa o briefing para criação, eu como diretor de criação tenho a função de olhar o briefing, ver se todas as informações estão ali, né, com o atendimento, conversa um pouquinho também com ele sobre o trabalho a ser feito. Aí a gente faz a reunião com a dupla de criação, que aqui na CSP a gente trabalha com duplas, que variam conforme o cliente. Nós sentamos o atendimento e a dupla de criação destinada àquele cliente e àquele trabalho. Discutimos a criação, o conceito, qual é o problema, qual é a verba, todas as informações possíveis para ser feito um bom trabalho. A partir daí eu sento com essa dupla e a gente chega a um conceito, a uma ideia que vai ser uma ideia para que eles, a dupla, depois saia daqui sozinhos, vão procurar referência, vão procurar os ácidos da sua criatividade para poder solucionar o problema do briefing, né? E é assim que funciona. O diretor de criação, no meu caso, ele tem esse talento, vamos dizer assim, de saber qual dupla é melhor para qual trabalho. Tem dupla que é melhor para fazer uma campanha impressa, tem dupla que faz melhor roteiro, tem dupla que pensa a imagem muito antes do texto, vamos dizer assim. E aí a gente vai acompanhando, vamos aprovando ideia, vamos dando sugestões também. E fazendo a coisa andar, né? Bom, eu atuo como redatora aqui na CSP, né? Eu trabalho sempre com uma dupla de criação, que é o diretor de arte, e juntos a gente chega ao conceito, né? Através, assim, da bagagem de cada um, por isso que é sempre legal estar antenado aí no que está acontecendo, em referências também ajuda bastante pesquisar referências, porque o insight nunca vem assim do nada, sempre alguma bagagem que a gente traz, né? E juntos chega a um conceito legal. Bom, uma dica para quem está começando na carreira de redator é ficar sempre antenado com o mercado e com referências e com aquilo que te inspira, seja o que for, assim. E não achar que as ideias brotam do nada, ter persistência para fazer brainstorm, fazer bastante. Eu gosto de caneta, gosto de escrever mesmo, para depois juntar as ideias. Sempre trocar bastante ideia com o diretor de arte, porque as criações conjuntas sempre dão um resultado melhor. A direção de arte vem exatamente para isso, para agregar um conceito visual àquele texto, àquela mensagem que a gente desenvolveu. Cumprindo o pitch que foi passado lá, chegando na direção de criação que fechou esse conceito com a gente, vai culminar no final da ideia, onde a gente senta junto com o redator e acaba trazendo aquela ideia que o principal objetivo dela é realmente dar um argumento plausível para o público fazer a ação de compra, que é o mais legal de tudo, que é o resultado final e o mais bacana no nosso trabalho. O mais imprescindível para quem trabalha com direção de arte é entender um pouco da cultura dos olhos. Como assim? Quando você ouve uma determinada palavra, você sabe o que aquela palavra significa. Quem atua com direção de arte tem que entender o que as imagens significam, o que uma tipologia significa, toda a parte visual tem seu significado. Então, entender um pouco desses significados ajuda a construir um ótimo diretor de arte. A dica para quem está começando ou para quem quer ser bom em direção de arte não é nem saber muito de CorelDRAW, saber muito de Photoshop, saber muito de Illustrator. Acho que é mais saber muito sobre fotografia, muito sobre tipologia, muito sobre a base das coisas, sobre como montar uma cena legal. Acho que é mais você prestar atenção na reunião de família da sua casa e ver quais cenas são mais legais do que você saber quais são todas as ferramentas possíveis que o Photoshop, o CorelDRAW, ou o Illustrator, ou o InDesign tem a te oferecer. Bom, o departamento de planejamento é integrado com praticamente todos os departamentos da agência. Por quê? A demanda vem do atendimento. E essa demanda ela também faz com que o planejamento se associe com a criação, com a produção gráfica, com o web para desenvolver projetos especiais
para atender toda a demanda do cliente. Isso é o quê? Ações de rua diferenciadas, ações de mídia diferenciada, sair do convencional. A gente conversa muito com o pessoal da web para criar uma ação de rua que possa transformar isso em acessos pela web, em redes sociais. O planejamento também tem a função de quê? Sugerir, trazer demanda para a criação também, antecipar o job. Quando a gente pensa em uma ação, a gente já tem que pensar como que ela vai ser realizada, como ela vai ser divulgada, como ela vai ser vendida para o cliente. Isso é, então a ação sai do planejamento totalmente pensada já como aquilo vai poder ser executado. Então, o planejamento, ele recebe demanda, mas também propõe demandas ao cliente, sugestões diferenciadas. Então, assim, o planejamento conversa com todos os departamentos, tá? Ao mesmo tempo em todos, mídia, produção, com todos os departamentos. É um departamento de integração. Aqui a gente faz a parte de planejamento digital e redes sociais. Além da campanha offline, a gente sempre tenta integrar a internet na marca, né, na campanha, no job dos clientes. Porque hoje os consumidores, eles não querem só olhar a publicidade, eles querem participar, conversar. Então é isso que a gente tenta trazer para os nossos clientes, assim, essa integração entre as mídias tradicionais e a internet. Eu sou desenvolvedor web aqui na agência. A gente faz parte da equipe de criação também de web, né, onde geralmente quando a gente formula aí uma campanha ou que as propostas que a gente, enfim, que o pessoal da criação vem, né, com as ideias, todo mundo chega com bastante ideias, né? Na minha parte aqui mais corresponde a pegar essas ideias e transformar em coisas reais, né? Em aplicações que podem possíveis na web, né? O profissional de produção, na parte de produção gráfica, ele precisa conhecer a parte de impressão, conhecer os papéis, e para isso ele precisa estar ligado em novas tecnologias também. A gente tem que ter uma boa base para saber negociar com os fornecedores. O profissional de RTV precisa ter um bom contato com as produtoras de áudio e vídeo. E precisa também ter o mesmo dom de negociação. O profissional de mídia, ele trabalha na receptação de informações dentro da agência para otimizar e planejar a veiculação de comunicação. Ou seja, ele pega todas as informações que o cliente tem, escolhe e planeja todos os veículos de comunicação, entra em contato com os mesmos e comercializa as veiculações nos meios de comunicação. O profissional de mídia, ele tem que ser criativo porque se a gente for analisar todos os veículos de mídia que nós temos, né, os veículos convencionais, televisão, rádio, jornal, outdoor, a criatividade, se você tem criatividade utilizando esses tipos de veículo, você consegue se sobressair perante os outros, né? Então, um formato especial de jornal, um outdoor com aplique, um formato diferenciado na televisão, isso é a criatividade sendo implicada na mídia. Nós estávamos trabalhando no projeto da famosa pizza, e chegou para nós, do departamento de criação, uma solicitação de um outdoor totalmente diferente, que seria uma placa especial com flashes, que era o conceito da campanha, que trabalhava artistas, fama e tudo mais. Para viabilizar o projeto, nós sentamos com o nosso parceiro Unidor e fomos conversar com eletricistas, com o diretor da empresa, para detectar qual o melhor ponto, não só pelo fluxo, pelo perfil do cliente, mas também pela localização que daria uma visibilidade para a placa em si. Após diversas reuniões, nós conseguimos viabilizar o projeto e foi um sucesso, o cliente comentando. Se você quer ser publicitário, a primeira coisa, tenha noção que a sua vida vai ser muito dinâmica. Eu falo que o que eu mais gosto nessa profissão, na profissão que eu escolhi, é assim, ter contato com tudo. E outra coisa, entender que publicidade não é festa, não é piração, não é só oba-oba. É um negócio como outro qualquer que exige resultados.
Tanto faz se você é um redator, é um diretor de arte, se você é um atendimento, se você é um especialista em marketing, você sempre tem que estar focado no resultado, quer dizer, no seu cliente, no que o cliente do seu cliente precisa, e a partir daí você focar o seu trabalho. Depois que você entender isso, aí dá para viajar? Dá para pirar? Dá, mas sempre dentro do que você espera, assim, do resultado, entendeu? O nosso AppTV fica por aqui, mas você pode ver quando quiser pela internet, no site apptv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.